Gênesis 39. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na mão dele. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que, depois dessas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: "Deita-te comigo." Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: "Eis que meu senhor não sabe o que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tanto mal e pecar contra Deus?" E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: "Deita-te comigo." E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: "Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em voz alta. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José, todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que eles faziam ali. Era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Gênesis 40. E aconteceu, depois dessas coisas, que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor, o rei do Egito. E Faraó estava irado contra 2 de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele o serviu, e eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite. Cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais do faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que apresentais tão triste hoje? E lhes disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete.
E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José e lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te resplandecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, pois na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias, mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo na mão de Faraó, mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Gênesis 41. E aconteceu que ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto ao rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois dela. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que na manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos e me colocou na prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros, e nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim, ele restabeleceu para o seu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que o possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram
depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas, e as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas, e eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas gordas, as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm. E amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço, e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: ajoelhai, e ele o fez governador. E clamavam adiante dele: ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu aos montões, e ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade ele armazenou da mesma forma, e José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos antes de virem os anos da fome, que Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor
e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram, e os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito, e a escassez estava em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito, a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Gênesis 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse: para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram e se curvaram diante dele com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e lhes disse: Sois espiões. Viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens e verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei, dizendo: Sois espiões. Por isto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós. Ou se não, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: Fazei isto e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão. E de vós levai trigo para a fome de suas casas, mas trazei-me vosso irmão mais jovem. Assim, vossas palavras serão verificadas e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão. Quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos, por isso veio essa desgraça sobre nós. E Ruben lhes respondeu, dizendo: Não vos falei, dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouvistes? Por isso, eis que o sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou. E voltou a eles novamente e falou com eles. E tomou deles Simeão e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco.
e que lhes dessem provisão para o caminho, e assim lhes fizeram. E eles carregaram seus jumentos com o trigo, e partiram dali. E quando um deles abriu o seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse a seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó seu pai, à terra de Canaã, e lhes contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, que é o Senhor da terra, falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um pai. Um não está, e o mais jovem está com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, Senhor da terra, nos disse: Por isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias, e parti. Trazei-me o vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. E Jacó, seu pai, disse-lhes: Vós me privastes de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim. Todas estas coisas estão contra mim. E Rubem falou com seu pai, dizendo: Mata meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu o trarei para ti novamente. E ele disse: Meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então, com tristeza, levarei meus cabelos grisalhos à sepultura. Gênesis 43. E a fome era grave na terra, e aconteceu que quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: Ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: O homem nos afirmou solenemente, dizendo: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não o enviares, não desceremos. Porque o homem nos disse: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: Por que agistes tão maldosamente comigo ao contar ao homem que tinhais ainda um irmão? E eles disseram: O homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: Vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhes contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: Envia o rapaz comigo, e nos levantaremos e partiremos para que vivamos, e não morramos. Tanto nós como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer de ti e o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque, se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E o seu pai Israel disse-lhes: Se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos, e levai um presente ao homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirras, nozes e amêndoas, e levai dinheiro em dobro em vossas mãos. E o dinheiro que foi trazido novamente na boca dos vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão e levantai-vos. Ide novamente ao homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei.
E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro das suas mãos, e a Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito, e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Levai estes homens para casa, e mata um animal e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José e disseram: Por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós, e nos tomar por escravos e a nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa. E disseram: Ó, Senhor, viemos, na verdade, a primeira vez para comprar alimento. E aconteceu que, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro em todo o seu peso, e o trouxemos nas nossas mãos novamente. E outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. E eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos, e eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar, e disse: Está bem o vosso pai? O velho de quem falastes, ele ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, vosso pai, teu servo, nosso pai, está com boa saúde. Ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar. E entrou na sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve, e disse: Ponde o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com sua juventude. E os homens se maravilharam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles beberam e se alegraram com ele. Gênesis 44. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o copo de prata na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Isso não é o que meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha, fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. E eles lhe disseram: Por que meu senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti da terra de Canaã.
Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou e começou pelo mais velho, e terminou com o mais novo. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos, e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: Que ato é este que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: O que diremos a meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E ele disse: Longe de mim que eu faça isso. Mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não deixai que a tua ira se acenda contra teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos a meu senhor: Temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice. Um pequeno, e seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor: O rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis a minha face. E aconteceu que quando nós subimos a teu servo, meu pai, dissemos-lhes as palavras do meu senhor. E nosso pai disse: Ide novamente e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer se o nosso irmão mais jovem for conosco. Não podemos descer. Se o nosso irmão mais jovem for conosco, aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se o nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: Sabeis que minha esposa me deu 2 filhos. E um se foi de mim. E eu disse: Ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo, nosso pai. Porquanto teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante do meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai e o rapaz não estando comigo, para que porventura eu não veja o mal que virá sobre o meu pai? Gênesis 45. Então José não se pôde conter diante de todos o que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta. E os egípcios
E a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora, não fostes vós que me enviaste aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim, e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo o que tens, não vades a pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca, que está falando convosco. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo que tendes visto. Apressar-vos-eis, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou. E Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai vossos animais e parti. E ide à terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno: fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças, de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisão para o caminho. A todos eles deu, a cada homem, mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão, alimento para seu pai para o caminho. Assim, ele enviou seus irmãos e eles partiram. E ele lhes disse: Vede para que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã até Jacó seu pai. E lhe contaram, dizendo: José está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo,
reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e Israel disse: Isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e o verei antes que eu morra. Amém.